Quem está realmente salvo? A Bíblia responde: pense em algo que pode mudar completamente a eternidade de uma pessoa. Imagine descobrir que muitas pessoas que acreditam estar salvas, na verdade não estão. E pior, talvez você mesmo esteja entre elas, sem saber. Fique até o fim, porque a última revelação é a mais poderosa e transformadora de todas. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente em uma das questões mais sérias e urgentes da fé cristã. Quem está realmente salvo? O que a Bíblia diz de forma clara e direta? E por que essa resposta pode ser diferente do que muitos esperam? Onde buscamos juntos a verdade da palavra de Deus, com profundidade e temor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus recaiam hoje sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus sonhos e sobre tudo o que você colocar as mãos. E vamos juntos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por mais esse momento de aprendizado, mas poucos compreendem sua profundidade. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, está escrito: de reflexão, de crescimento na tua presença. Não estamos falando de pessoas que não conheciam Jesus. Estamos falando de pessoas que profetizavam, expulsavam demônios e operavam maravilhas em nome dele. E mesmo assim, ouvirão do próprio Senhor nunca vos conhece. Por quê? Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. E em teu nome não expulsamos demônios? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ótimo, mas sua vida demonstra isso? Você obedece aos mandamentos dele? Você vive em santidade, em amor, em temor? Porque, como disse o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas atenção, a verdadeira fé sempre gera frutos. A Bíblia está nos mostrando que há muitos que vivem uma ilusão espiritual. Pensam que estão salvos, mas vivem como se Jesus não fosse o Senhor de suas vidas. A fé sem obras é morta, como nos ensina Tiago capítulo 2, versículo 17. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não segundo o que a cultura ou a tradição diz, mas segundo a palavra de Deus? Acompanhe até o final, pois a revelação final vai confrontar tudo o que você pensava saber sobre estar salvo. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e nos conceda entendimento espiritual, para compreendermos a tua palavra. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Derrama sobre nós sabedoria do alto e discernimento celestial, e que todo espírito de confusão seja agora repreendido em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida que está assistindo, cada família representada aqui. Ela começa no coração e se manifesta na obediência. Jesus deixa claro: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A salvação não é um evento isolado, é um caminho de obediência contínua à vontade de Deus. Que milagres, cura, libertação e salvação alcancem os lares nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Em João capítulo 3, versículos 3 a 5, Jesus conversa com Nicodemos e diz: hoje, vamos tratar de um tema que inquieta, que desafia e que desperta o espírito, a salvação. Quem de fato está salvo é uma transformação espiritual. É passar da morte para a vida. É deixar de viver para si mesmo e começar a viver para Deus. É abandonar o pecado e se render ao senhorio de Cristo. Será que basta apenas levantar a mão em um culto? Será que uma simples oração garante a eternidade ao lado de Deus? A resposta vai muito além do que a tradição humana ensina. Eu sou Nunes, e este é o canal Reflexões Bíblicas. Deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Este conteúdo pode ser o divisor de águas na vida espiritual de alguém. Revelações surpreendentes serão feitas, e eu prometo, sua visão sobre salvação nunca mais será a mesma. Seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão, sinta-se acolhido, abraçado, em nome de Jesus. Antes de continuarmos, te convido a se inscrever agora no canal Reflexões Bíblicas. Agora feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vamos começar com uma afirmação de Jesus que muitos conhecem. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor. Você percebe a gravidade dessa passagem? Porque a salvação não está em obras externas. A Bíblia nos ensina que há um novo nascimento necessário. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é mais do que uma decisão emocional. Mas será que todos que dizem sou salvo passaram realmente por esse novo nascimento? A salvação é pela graça, sim. Você crê em Jesus? Isso é sério demais, irmãos. Me diga nos comentários, você já parou para refletir seriamente se está realmente salvo, segundo os critérios bíblicos? Se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 7. Na continuação vamos aprofundar ainda mais. O que a Bíblia revela sobre os frutos da salvação e como discernir a verdadeira conversão da aparência religiosa. Vamos continuar, meus amados irmãos, com o coração aberto e a mente atenta à voz do Espírito Santo. A pergunta que ecoa em nosso espírito é urgente. Quais são os frutos visíveis da verdadeira salvação? Como podemos identificar em nós e nos outros? Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. E ele repete no versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Note que Jesus não diz pelo que dizem, ou pelo que aparentam, mas sim pelos frutos. E o que são esses frutos? A evidência de que fomos de fato regenerados por Cristo, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas Jesus foi categórico em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga. A cruz é renúncia diária. É morrer para si mesmo. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, lemos: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita no salvo e gera em seu interior uma certeza profunda, uma convicção inabalável de que pertence ao Pai. É colocar a vontade de Deus acima da própria vontade. E sem isso, irmãos, não há discipulado verdadeiro. É um celo que nos guia, corais, que nos consola, que nos santifica. Quando você peca, sente tristeza? Quando erra, sente o peso da correção do Espírito? Provai-vos a vós mesmos. Está em 2ª carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 5. Não é para nos deixarmos levar por uma falsa segurança, porque o que está em jogo não é pouca coisa. É a eternidade. É a nossa alma, é o destino eterno que cada um de nós vai enfrentar. É para que vivamos uma fé autêntica, que produz frutos, transformação e perseverança. Isso é um sinal de que Ele habita em você. O que tem sido pregado por aí que não está de acordo com a palavra de Deus? Vamos desmascarar mentiras religiosas que afastam as pessoas da verdade de Cristo, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. A salvação não é apenas um momento, é um estilo de vida. É uma jornada de santificação. É caminhar com Deus, dia após dia, caindo e levantando, mas sempre avançando em direção ao céu. Ou seja, quem é salvo, manifesta transformação. A verdadeira salvação traz uma mudança interior tão profunda que não pode passar despercebida. Sua vida tem refletido os frutos do Espírito? Você tem buscado agradar a Deus em tudo? Comente aqui. O que mais tem desafiado sua caminhada de santidade? Vamos orar uns pelos outros e crescer juntos na fé. Não é possível continuar sendo a mesma pessoa depois de um encontro real com o Salvador. Jesus nos dá uma pista clara em Mateus capítulo 7. O apóstolo Paulo responde em Gálatas capítulo 5. Pense comigo. Se alguém diz que encontrou Jesus, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Ou seja, o verdadeiro Filho de Deus é corrigido por ele. Se alguém vive no pecado, sem arrependimento, sem confronto interior, é porque não nasceu de novo. Mas continua vivendo em ódio, rancor, mentira, lascívia, orgulho e rebeldia, essa pessoa está manifestando frutos do Espírito ou da carne? O mesmo capítulo de Gálatas, nos versículos 19a, lista as obras da carne e conclui dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, isso precisa nos despertar. A graça de Deus não é licença para viver no pecado. É ao contrário. É poder para vencer o pecado. Afirma: qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Essa declaração é direta e sem rodeios. Não se trata de perfeição, pois todos somos falhos. Mas há uma diferença clara entre pecar e viver no pecado. O salvo pode tropeçar, mas não se acomoda no erro. Muitos hoje querem um evangelho sem cruz, uma fé sem renúncia, uma salvação sem transformação. Agora,
Eu te pergunto com amor, mas com seriedade. Você tem carregado sua cruz diariamente? Além dos frutos visíveis, a Bíblia também nos dá outro sinal da salvação: o testemunho interior do Espírito. Esse testemunho, no entanto, não é uma emoção passageira. Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz algo muito sério. Mas, se estáis sem disciplina, você está entendendo a profundidade disso. Irmão, irmã, por isso a Bíblia nos exorta: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Eu sei que este tema é forte, ele mexe com estruturas, ele nos confronta, mas é necessário. Se você ainda está aqui comigo, comente: eu quero viver a salvação verdadeira. E no próximo momento, vamos mergulhar ainda mais fundo. Quais são os enganos mais comuns sobre a salvação? Amados irmãos, seguimos juntos nesta jornada de descobrimento e confronto com a palavra de Deus. E agora entramos em um território ainda mais delicado, porém necessário: os enganos mais comuns sobre a salvação, independentemente da forma como a pessoa vive depois da sua confissão de fé. Sim, infelizmente há muitas mensagens sendo pregadas que não encontram respaldo bíblico. E pior, estão levando muitos a um falso sentimento de segurança espiritual. É preciso abrir os olhos espirituais e discernir a verdade. Um dos maiores enganos de nossos dias é a ideia de que uma vez salvo para sempre. A salvação é um dom, mas ela também exige perseverança até o fim. Point no final. Deus é amor, vai perdoar todo mundo. Sim, Deus é amor menos, mas ele também é justiça. Cuidado com isso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. A salvação não é baseada no que achamos ser, mas naquilo que a palavra diz que devemos ser. Escreva aqui nos comentários. Vamos juntos desfazer esses enganos com a luz da verdade. O mesmo Deus que é cheio de misericórdia é também um fogo consumidor, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 29. E o próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Precisamos crer nele e vivê-lo. Não podemos tratar de maneira leviana aquilo que custou o sangue do Cordeiro. A salvação tem um preço altíssimo, não pago por nós, mas por Jesus na cruz. Significa que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Não endureça sua mente. Deixe a palavra penetrar fundo. Permita-se ser transformado. Essa é a hora de alinhar sua fé com a verdade. E isso deve gerar em nós gratidão, reverência e responsabilidade. E como podemos ter certeza absoluta de que estamos salvos? Você não pode perder esse desfecho. E viver o Evangelho significa negar a si mesmo, obedecer à palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Significa estar disposto a ser corrigido, moldado, transformado diariamente pelo Espírito Santo. Alguns acham que por fazerem caridade, ajudarem os necessitados ou viverem de forma moral, ela é o maior presente que alguém pode receber. Mas como todo presente, precisa ser aceito, valorizado, guardado com zelo. O apóstolo Pedro exorta em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Procurai fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Note, fazer firme, não negligenciar, não viver de aparência, mas de verdade. Estão automaticamente salvos. No entanto, Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Não é o quanto fazemos, mas o quanto Cristo fez por nós. Somos salvos pela fé, mas uma fé viva que gera obediência, justamente para nos alertar do perigo de viver sem arrependimento. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não é apenas quem começa bem, mas quem termina fielmente. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lemos: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso mostra que a fidelidade precisa ser constante. A salvação não é um passe livre para viver como se quisermos. Outro engano comum é pensar que a frequência a uma igreja ou o envolvimento em atividades religiosas automaticamente garante a salvação. Irmãos, estar no templo é importante, mas não salva. Cantar no coral não salva. Pregar, ensinar, profetizar, menos nada disso, substitui um coração verdadeiramente rendido ao Senhor. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 7? Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas ele responderá: Nunca vos conheci. A salvação verdadeira não se resume a palavras ou funções, mas a um relacionamento real e obediente com Cristo. O apóstolo Paulo, mesmo sendo o maior evangelista da história da igreja, declarou em 1ª carta aos Coríntios capítulo 9, versículo 27: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros,
eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Se Paulo temia ser reprovado, quem somos nós para baixar a guarda? E ainda, aqueles que acreditam que podem viver como quiserem. Você já ouviu alguém dizer: meu coração é bom, Deus conhece meu coração? Outro erro é crer que podemos conquistar a salvação pelas obras. Neste ponto, eu preciso te perguntar: quais dessas ideias você já ouviu ou até mesmo acreditou em algum momento? O estudioso Juan Carlos Sproul disse algo profundo: não é apenas suficiente conhecer o Evangelho. E lembre-se, a salvação não é um fardo. Não podemos brincar com a eternidade. Queridos irmãos, se você sente que esta mensagem está te despertando, glorifique a Deus. Se você ficou até aqui, comente: eu rejeito os enganos e escolho a verdade da palavra de Deus. Na última parte, vamos revelar a verdade mais poderosa de todas: o que é de fato a salvação segundo o coração de Deus. Amados irmãos, chegou o momento de mergulharmos na revelação mais transformadora da fé cristã. Como podemos ter a certeza absoluta da salvação? Como viver com paz e segurança? E começa com um fundamento inegociável: a salvação não é uma religião, nem uma doutrina, menos é uma pessoa. Sabendo que nosso nome está escrito no livro da vida, a resposta está nas Escrituras: a salvação é Jesus Cristo. Em Atos 4:12 lemos: não há outro nome, não há outro mediador. A salvação começa e termina em Cristo, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, a palavra responde. Em João 3:24, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, ele mesmo afirmou em João 17:3, não há outro caminho, é andar com Jesus, ouvir sua voz, obedecê-lo e amá-lo acima de tudo. Mas o que significa ter essa salvação? Significa viver um relacionamento profundo, pessoal e contínuo com Jesus, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos deu. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só. 1 João 4:7 diz: conhecer aqui vai além de informações teológicas, despertando fome pela palavra. Não por emoção humana, mas porque o amor de Deus habita em seu interior. Desejo de santidade cede por Deus. Então, há sinais de vida espiritual. Não apenas um ato inicial, mas uma postura de vida. Mas é essencial perseverar. E como saber se esse relacionamento é real? Aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. Ele se arrepende, confessa, busca limpeza diária e deseja agradar ao Senhor. Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade, consola nos momentos difíceis e produz frutos espirituais em nós. O Espírito Santo é a prova viva da salvação. Quando sua consciência é moldada pela palavra, quando o pecado te incomoda, o louvor é espontâneo, e você percebe que não pertence mais a este mundo. Se você tem sentido o Espírito agindo te incomodando com o pecado, é meditar, aplicar e viver a palavra. Pedro nos exorta em 2 Pedro 1:5-10. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A virtude e o conhecimento, a paciência e a piedade, ao amor fraternal, o amor se reconhece que precisa nascer de novo. Este é o seu momento. Jesus está de braços abertos. Ele não rejeita quem vem com sinceridade. Que vivamos com confiança, paz e reverência, para que saibais que tendes a vida eterna. Fazendo isto, não tropeçareis. Acrescentai à vossa fé a virtude. A fé genuína sempre produz uma vida que reflete o caráter de Cristo. Outro sinal marcante da salvação é o amor. Amemo-nos uns aos outros. Escreva nos comentários: hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Aqui na tela aparecerão 2 vídeos com mais revelações sobre a vida cristã. E no versículo seguinte, João 8:32. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é salvo, ama menos ama o próximo, o perdido, e até os inimigos. Amém. Outro elemento essencial, o arrependimento constante. 1 João 1:9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O salvo não vive na prática do pecado. Talvez você esteja se perguntando: mas como ter certeza? A certeza vem quando você experimenta diariamente a presença de Deus. Isso não é religiosidade, é comunhão. Jesus também disse em João 8:31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Permanecer é mais que ler por hábito. E por fim, a certeza da salvação vem pela fé. 1 João 5:13 declara: estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Deus quer que saibamos. Agora, te convido a tomar uma decisão. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se tem vivido uma fé rasa, ore comigo agora. Senhor Jesus,
Eu reconheço que preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Transforma meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Renuncio ao pecado, às obras da carne, ao engano deste mundo. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, procure uma igreja, congregue, cresça na fé e sirva ao Senhor com alegria. E antes de sair, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas. Curta, comente e compartilhe esta mensagem. Ela pode mudar destinos eternos. E não sair agora. Assista, pois o Espírito Santo quer te levar ainda mais fundo na verdade. E lembre-se, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça tua fé e te conduza até o fim. Em nome de Jesus.